que nós já compreendemos o conceito de calor sensível, já compreendemos a ideia de calor latente. Oi, Ivan, eu já sei bastante sobre o que de fato é o calor específico. Pois é. Então, nessa aula, nós vamos fazer uma discussão mais matematizada, propondo uma curva de aquecimento da água pura. E aí nós vamos traçar aqui, nessa curva de aquecimento, um gráfico da temperatura, que vai ser dada em graus Celsius, pela quantidade de calor que vai estar sendo fornecida a uma certa quantidade de água. Eu vou até sugerir aqui um valor, tá? Para a gente poder fazer as nossas continhas aqui, que fosse uma massa de água de 100 gramas, ok? E essa massa de água, inicialmente, é o que eu vou propor, ela está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, beleza? Oi, Ivan, então inicialmente ela se encontra no estado sólido, ela é gelo, perfeito. E aí o que vai acontecer? Se ela está a menos 10 graus Celsius e eu quero aquecer essa água, o que vai ocorrer? Eu vou fornecer a ela uma certa quantidade de calor Q1. Mas essa quantidade de calor Q1 que nós vamos fornecer, ela vai ser sensível ou vai ser latente? Lembra aí? Peraí, Ivan, deixa eu pensar. O que vai acontecer com a temperatura da água? A água, na verdade, aqui está no estado sólido. Isso. Então, Ivan, o que vai acontecer aí com a temperatura do gelo? Isso. Vai ser elevado de menos 10 até 0 graus Celsius, que é onde ocorre, se inicia a fusão do gelo. E aí, então, nesse primeiro estágio, essa quantidade de calor Q1 que aparece ali, ó, é a quantidade de calor sensível. Isso, exatamente. E se é a quantidade de calor sensível, porque houve uma variação de temperatura, mas não mudou o estado físico, porque ainda era sólido, a equação que nós vamos usar para calcular Q1 é o famoso Q-macete, beleza? E aí o que ocorre? Vamos já fazer a continha aqui para adiantar a nossa vida. A massa que nós sugerimos foi de 100 gramas. O calor específico do gelo, eu coloquei todas essas informações, todos esses dados aqui, porque não há necessidade de você memorizar isso, ok? Essas informações ali, elas devem ser dadas na questão. Então, o calor específico do gelo vai ser de 0,5. Isso. Calorias grau Celsius. E a temperatura variou de quanto? A inicial é menos 10 e a final é 10. Então, a variação de temperatura vai ser final 10 menos 10, que é a inicial. Ok. Ivan, fazendo essa continha, então, nós descobrimos quanto vale a quantidade de calor sensível que foi fornecido para aquecer o gelo, 100 gramas de gelo, de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, dando início ao que nós chamamos de fusão. Pronto. Fazendo a continha aqui vai dar 50, 50 vezes 10, teremos 500 calorias, ok? Só que quando se iniciou o processo de fusão, começou, Ivan, a mudar o estado físico. Exato. Então, nesse momento aqui, a quantidade de calor Q2 que nós temos ali, ó, é latente. E se é o calor latente, a equação que nós vamos usar é o Q-mole. E o calor latente é o calor latente de fusão do gelo. A massa foi 100, calor latente de fusão do gelo 80, então aqui nós temos 8.000 calorias, é a quantidade de calor, Q2. Quando então ocorreu todo o processo de fusão, acabou o gelo, acabou, e só tem água. E aí então nós continuamos a fornecer uma certa quantidade de calor Q3 para aquecer a água. E eu vou propor aqui, tá, nessa ideia, que nós vamos aquecer a água até ela começar a ferver, Ivan. Isso, ó, até atingir 100 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor que vai ser fornecida para promover esse aquecimento? Vamos lá. Então, Ivan disse que nesse caso aqui, ó, o Q3 volta a ser sensível, isso, ó, e aí nós vamos calcular, novamente usando o famoso Q-macete. Só que agora, o calor específico que nós vamos usar é do estado líquido, que é velho conhecido de nós, né? É o calor específico da água, dos maiores encontrados facilmente na natureza. Pronto, ali está. Então, a massa 100, o calor específico, Ivan, 1,
E a variação de temperatura foi de 0 até 100. Ah, é. Então, temperatura final 100, inicial 0. Fazendo essa continha vai dar 10.000 calorias. Perfeito. Olha como está ficando legal. Quando atingiu 100 graus Celsius, começou novamente a mudar o estado físico. Então, essa quantidade de calor Q4, ó, ela volta a ser latente, porque entrou em cena a vaporização. E aí é o que mole, calor latente de vaporização. Fazendo a continha, então vai ser 100 vezes 540, né? Ivan tá dado aqui também, isso vai dar 54.000 calorias. Perfeito. E aí, tudo que ela se vaporizou por completo, agora nós temos um novo estado físico, que é o vapor d'água, e aí nós vamos imaginar o seguinte, que eu vou continuar fornecendo essa energia, tá? Essa quantidade de calor, para o vapor d'água, por exemplo, chegar a 120 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor Q5 que nós temos aqui não volta a ser sensível. Você tem que fazer essas continhas bem devagarzinho, tá? Para você não se confundir, não é? E aí a gente faz de novo a continha do que macete. Por quê? Porque voltou a ser calor sensível. A massa é de 100 gramas. Pronto. O calor específico do vapor d'água está aqui, ó, 0,48. E de quanto é que variou a temperatura? De 100 a 120. Então, a variação de temperatura final é 120, a inicial é 100. Então, fazendo a continha, o Q5 vai dar quanto? Vamos ver? 100 vezes 0,48 dá 48, né? 48 vezes 20 vai dar 960 calorias. Pronto, ó. Então, agora, respondendo a essa questão, a pergunta que nós trouxemos e propusemos no início da aula, qual seria a quantidade de calor total para elevar a temperatura pegando 100 gramas de gelo, que inicialmente está a menos 10 graus Celsius, e levá-lo a vapor d'água a 120 graus Celsius. Então agora, tudo que você fez as continhas parciais, agora é só somar. Então vamos lá. Q1 foi quanto, Ivan? 500. Q2 foi quanto? 8.000. Isso, 8.000. Pronto, ó. Q3 está aqui, ó. 10.000. Pronto, ó. 10.000. Então já deu quanto? 23.000. Isso, 23.000, Ivan, mais Q4, que é 54.000, né? 23.000, é isso mesmo? É 8, 5, 13, 23, 23 dá 77.000, com mais 960, né? Então, a quantidade de calor total, né? 23, é isso mesmo? 13, 23, 77, né? 77.960 calorias. Você pode representar isso também de outra maneira, tá? Só para a gente ficar bem interessante essa ideia, 77.960 é 77,96 vezes 10 a terceira calorias, ou seja, 77,96 quilocalorias. Por quê? Porque 10 a terceira vale quilo, né? Então isso aqui eu posso dizer que aproximadamente foi 78 quilocalorias. Pode, perfeito, né? Então a quantidade de calor total, 78 quilocalorias. Mas eu quero te mostrar uma outra coisinha bem interessante. Acabou, resolveu, mas agora é um macete, é a ideia, para você não esquecer. Olha que coisa interessante, ó. Isso aqui, uma pessoa vai subir uma ladeirinha. Aí tá aqui o menino, ele vai subir a ladeira, isso. Aí, para subir ladeira, a gente gosta? Ninguém gosta, né? Cansa, Para subir uma ladeira, para subir a ladeira, você tem que ter jeito. Você tem que ter macete. Ivan, então Q1, Q3 e Q5, né? Foi calor sensível. Que macete! Para subir ladeira, você tem que ter macete. E andar no plano é bom? Todo mundo gosta. Andar no plano é moleza. Andar no plano, calor latente, que mole. Pronto, ó. Subir ladeira tem que ter jeito, que macete. Andar no plano, moleza, que mole. Você não cansa tanto. Beleza? Então tá aí. Bem, muita continha, mas necessária para o nosso aprendizado.